Caio, eu não estou frequentando mais nenhuma igreja, tá? Eu comecei na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, e depois fui para a Presbiteriana Independente. Comecei a estudar outras religiões e percebi que as outras religiões são iguais às da evangélica. Tem cura, milagre, visões, dons, etc. Aí eu fiquei me perguntando qual religião está certa. Ora, aprendi na igreja evangélica que as outras religiões estão todas erradas. Porém, quando eu vejo, todas são iguais. Eu estou ficando doido com isso, eu não consigo entender. O que eu faço, Caio? Para onde eu vou? Bom, você perguntou para um cara errado, porque eu sou um cara que não crê em religião nenhuma, né? Eu sou ateu de religião. Eu sou não só irreligioso, mas eu sou arreligioso. A minha espiritualidade não viaja por dentro de nenhuma religião. Eu sou discípulo de Jesus e Jesus não ensinou uma religião, Jesus não fundou o neojudaísmo, não fundou o New Galilee Church, Jesus não fundou a Igreja Alternativa dos Samaritanos. Não, né? Jesus não fundou nada, Igreja Liberal do Rabino Hillel, não. Não. Jesus não fundou nada disso. Quando se gloriaram do símbolo supremo da religião, que era o templo, ele disse, em verdade, eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí ficam os crentes brigando, querendo colocar um terceiro templo judeu no alto da esplanada das atuais mesquitas islâmicas construídas no século VII, VI e VII, que são a mesquita de El-Aqsa, a mais velha, e o Domo da Rocha, que é mais um monumento do que uma mesquita de orações. Então, os crentes, tanto quanto os judeus fanáticos, crente fanático, judeu fanático, com um presidente que faz qualquer negócio para agradar o eleitorado fanático dele, reavivaram essa história de que Jesus só vai voltar se derrubarem as duas mesquitas do alto da esplanada sobre o Muro das Lamentações e ali erigirem de novo um super grande templo que faça o Templo de Salomão do Macedo se tornar uma caixinha de fósforo. Linda! Um novo templo, o terceiro templo. É o sonho dos crentes. E eles dizem que se esse templo não for erigido, Jesus não vai voltar. Jesus só volta se construir esse templo. Só volta-se inspeção de obra. Aí você pega e abre o livro do Apocalipse, que fala sobre o fim da presente ordem de coisas e da Nova Jerusalém, que é uma representação arquetípica da nova sociedade ressurreta, glorificada, aberta para todos os lados, que não faz acepção de pessoas e que é totalmente laica, né? A Nova Jerusalém é laica. É laica. Porque João anda para lá e para cá, ele vê povos de todas as etnias, línguas, nações vindo adorar. Mas não tem um templo. João diz, andei por ela e não encontrei nenhum santuário. Porque o culto era oferecido na presença da luz da vida. Cultuar era viver com gratidão nesse novo ambiente. Não há um santuário no que Deus chama de sociedade eterna glorificada. Você veja como nós somos tacanhos mesmo, né? Aí vem a mulher samaritana e pergunta a Jesus lá em Samaria, Senhor, qual é o lugar onde a gente deve erguer um templo, cultuar? É aqui, nesse monte Gerizim, onde Josué fez altares? Ou é lá em Jerusalém? Jesus disse, nem aqui nem lá. Nem aqui nem lá. Deus é Espírito, importa que vocês o adorem aqui, em Espírito e em verdade. Agora, você fica, meu filho, procurando encontrar a religião certa, no dia que você encontrar, saia, que é para não estragar essa daí, entendeu? O cara fica querendo religião certa. Se encontrar um lugar certinho, não entre, porque você é imundo. Não entra, não. Que é para não estragar, porque eu não conheço esse lugar, nunca conhecerei na Terra, porque se tem um lugar onde as pessoas têm a presunção
da maldade piedosa é dentro da religião. Porque lá elas são as que não sofrerão juízo, os outros sim. Elas são trigo, os outros são joio. Lá elas são luz, os outros são treva. Lá elas são filhos de Deus, os outros são criaturas. Lá elas são aqueles que carregam o selo do cordeiro na fronte. Os demais carregam a marca da besta. Lá é o lugar que se diz onde Deus ouve orações só daquele lugar e pelos representantes do lugar. Fora, o que não seja aquilo ali, é lugar profano, é oração que Deus não ouve. Quebrantamento, Deus só aceita se for naquele lugar de culto por aquele tipo de pessoas. Um indivíduo numa ilha do Pacífico chorando a sua agonia parece que não está orando a ninguém, nem a Deus, porque nunca ouviu falar o nome Jesus. Então é muito ruim, é de uma miséria de apequenamento divino que chega a ser indescritível, meu filho. Filho, por que você não segue a Jesus? Você tem aqui, olha, 6 livros meus, chamado O Caminho do Discípulo. É aí que você precisa estar para saber o que é andar com Jesus, e não tem nada a ver com religião, ou como nesse meu livro aqui, ó, que eu li hoje um pedacinho dele, Sem Barganhas com Deus. Aqui você entende o que é o chamado de Jesus, existencialmente falando. O que é? Se você ler outros livros meus, como Um Só Caminho, que é um livro que de vez em quando eu leio um pedacinho dele aqui, ele vai te ensinar como é que você anda no chão prático dessas relações com os outros. E se você ler O Caminho do Discípulo, você vai aprender o que é a mente, a consciência e o espírito de um discípulo de Cristo. Isso não tem nada a ver com religiões comparadas. Se você for entrar nessa, filho, você já perdeu. São todas dodóis, são todas presunçosas, algumas são menos, mas no ocidente da terra, as mais presunçosas e arrogantes que eu conheço são as evangélicas, e dentre as evangélicas, as mais arrogantes são as pentecostais e neopentecostais. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. No ocidente é o islamismo, e quanto mais o islamismo seja fanático, vahabita, sunita, mais parecidos eles se tornam com os evangélicos pentecostais arrogantes e supremacistas. Toda religião que se exacerba no fanatismo cai no supremacismo e se torna intragavelmente nojenta no que propõe. De modo que eu sinto muito dizer isso a você ou a quem quer que seja. Eu sou cristão por causa de Cristo. Eu sou discípulo de Jesus. Eu não sou discípulo de nenhuma doutrina de igrejas. Igreja para mim sou eu, igreja é você, igreja é gente, não são essas agremiações de nenhuma natureza. E religião, se eu não tenho tempo para o cristianismo, que tem mais afinidades com as coisas que essencialmente eu creio, eu vou perder meu tempo com o que mais? Se até aquilo que podia ficar um pouquinho melhor se transformou em algo tão horroroso. Eu confesso o seguinte, por uma questão de pouca fala, nenhuma catequese, o mínimo possível de tentativa de fazer a cabeça das pessoas, se eu tivesse que escolher ir para um lugar, porque eu tivesse que ficar num lugar, se eu tivesse que morar dentro de um templo, de dia e de noite, eu acho que eu preferiria ir para um templo budista. Sininho, ventinho, também paz, né? Um tambor de vez em quando, um sopro de quase ninguém falando, e ainda tem uma artezinha marcial, né? Ainda tem um chãozinho. Ainda tem um chãozinho, tem um não sei o quê. Tem uma arte marcial. Agora imagina eu ir para uma igreja pentecostal com culto de manhã, de tarde e de noite, assim, fica dormindo aqui. Eu iria enlouquecer, ouvindo aquelas loucuras, vendo a histeria, meu Jesus. Eu ia ter que arranjar um lugar no porão e tapar os ouvidos. Eu vejo mais uma vantagem para um tempo budista para mim, por exemplo. Todo mundo lá é mais gordo que eu. É, você vira Buda lá. Eu ia ficar legal. Você é um budinha. Braulio esbelto. É. Eu tô de brincadeira porque na realidade eu prefiro ficar debaixo da sombra de uma mangueira. Sim. De uma figueira, da minha videira que tem ali, ó, debaixo de colunas,
4 colunas e a minha videira. Ali é a minha capela, é meu templo. Eu faço tantas reuniões maravilhosamente especiais ali debaixo da videira, que é um simbolismo do livro de Zacarias. Diz, naquele dia, que é um dia de reconciliação, cada um chamará o seu irmão e a sua irmã para debaixo da videira. Olha que legal, cara. Aí eu, inspirado nisto, eu fiz o meu cantinho, que está demorando a aparecer. Fiz o meu cantinho ali atrás, botei 2 colunas romanas, e aí cobri, plantei a videira, demora, né? Demora, dá um cuidado, mas ela está ali é o meu templo, ali é a minha capelinha. Dá para abrir mais, jovem, senão ninguém vê direito. Tem que abrir um pouco mais para o pessoal perceber. Eles não conseguem nem distinguir porque eles estão vendo o tronco aqui. As colunas romanas. E não vem as colunas, só está aparecendo uma coluna. Mas aquela coluna ali, que é a única que está aparecendo e uma lá no fundo, são 4. E é ali que é a minha capela. Ali. Olha, se você quiser me punir, diga, você nunca mais vai poder sair de casa. Sei. Me bote em prisão domiciliar e você vai me fazer todo o bem do mundo, porque ninguém me obriga. E eu praticamente não saio de casa. Todo mundo que quer vem aqui. Aqui é um santuáriozinho sem telhado, tudo aberto. Então, filhinho, não perca seu tempo, não. Entre aí no meu portal e escreva religião, cristianismo, você vai ver o tempo perdido que é se dedicar a essas coisas. Siga o Evangelho, aprenda Jesus, a palavra dele, deixe a sua mente ser transformada pelo Evangelho e não perca seu tempo procurando Deus em religião, porque ele não está lá, eu posso te garantir.